Olá, olá, boa tarde, boa tarde. Vamos aguardar um pouquinho, as minhas seguidoras aí me seguindo, meus seguidores também. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas desde já. Uma boa noite, um bom dia para quem de repente estiver assistindo essa live que ficará gravada no meu Instagram, no meu Facebook ou no meu canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, ame o seu corpo agora, né? Por que eu trouxe esse tema para a live de hoje? Porque eu observo que muitas pessoas imaginam que a sua vida vai melhorar quando elas emagrecerem. Elas vão se sentir mais bonitas, mais especiais, vão de repente começar a se amar mais quando estiverem mais magras. Mas o interessante disso é observar que essa questão de se amar mais, ela precisa começar hoje, não amanhã, não daqui a 1 ano, não daqui a 5 anos, é hoje. Conforme eu for me amando a cada dia, as coisas vão melhorando ao meu redor, a minha vibração vai melhorar e eu vou ter mais energia, mais motivação para fazer esse processo, para fazer essa trajetória do emagrecimento, que não é fácil, né? Como a gente já falou sobre isso em uma outra live. A gente sabe que emagrecer pode ter sofrimento, pode ter dificuldades, pode ter muitos sabotadores envolvidos, porém é possível fazer isso se a gente fizer da forma certa, se a gente trabalhar os nossos comportamentos que estão nos prejudicando. Então, deixa eu ver aqui quem já chegou. Colocar meu amigo. Boa tarde, né? Heloísa, minha enteada, Karen, a Nercy, muito bem-vindas, né? Muito bem, então daqui a pouco as pessoas vão começar a chegar. Normalmente leva uns 5 minutos até o Instagram avisar a todos os meus seguidores, né, que eu estou ao vivo. Então é bem comum. Mas a gente já vai fazendo, né, uma introdução aqui, colocando para vocês da importância, né, do se amar hoje. Então, quem já estiver aqui, de repente, oi, Nercy, chegou cedo, isso aí, ela já tá ligada, né, já sabe que 1 hora eu estou aqui e ela já vem, muito bem, é isso aí. Então, vocês que já estão aqui, de repente podem estar compartilhando, né, com as suas amigas, com as pessoas conhecidas, de repente do seu trabalho, que conversam aí com você eventualmente e têm esse desejo de emagrecer e apresentam grande dificuldade, às vezes estão experimentando o efeito sanfona, né, emagrece um pouco, daqui a pouco já engorda de novo e tem realmente uma grande dificuldade para seguir firme e forte, né? A Karen, que já foi minha aluna aí, já alcançou a meta dela, tá super de boa, a Nercy tá quase lá, né, Nercy? Então, assim, nossa, é um processo constante e esse apoio do programa com certeza dá um up, né? E as lives aqui eu tenho feito justamente para engajar as minhas ex-alunas, as minhas alunas do momento, para que elas realmente continuem com esses pensamentos, com esses sentimentos, de melhorar esse aspecto do emagrecimento, aliás, de continuar firme, né? Porque às vezes em algum momento pode surgir alguma situação e a pessoa ela se perde, ela não sabe como continuar. E aí o processo terminou e tal. Então a Ana ali tá aqui, tá? Com a live sempre em dia para vocês estarem fazendo perguntas, estarem compartilhando vitórias, estarem aí com a mente plenamente consciente do seu processo de emagrecimento. Então vamos lá, gente, já deu um tempo para o pessoal chegar, mas vamos conversar aqui sobre o nosso tema de hoje, tá? Então, ame seu corpo agora, ok? Então é comum, né, entre as mulheres não gostarem de se olhar no espelho quando estão acima do peso. Faz sentido para vocês? A pessoa não está bem, tá com aquela barriguinha, às vezes está com peso até mais excesso, olha para suas coxas, olha para o seu peito, para o seu pescoço, para o seu rosto e não se sente bem. Se sente constrangida até de si mesma de se olhar no espelho e de repente lembrar daqueles momentos de anos atrás em que tinha um corpo legal e tal e não se reconhece ali, se sente triste, se sente frustrada, né? Tem realmente sentimentos negativos aí muito fortes. Então elas não querem ver o corpo diferente do que a mídia e a sociedade dizem ser bonitos. Porque concordam comigo que existe uma
um coletivo que acredita que isso é bonito e isso é feio, que tem uma certa diretriz a ser seguida, que são as coisas, de repente, aí que a mídia tem pregado, né? Com as modelos, com os atores e atrizes, os mais bonitos, geralmente tem melhores... se saem melhor, né? Na sociedade, se saem melhor no seu papel, enfim, tem uma coisa às vezes subliminar ali indicando que aquilo é bonito e que aquilo lá é feio. E aí a gente começa a se comparar, tem essa questão da comparação, né? Então, às vezes, quando a mulher ela se olha no espelho ou quando a roupa não veste bem, que ela sente que tá apertada, às vezes ela nem se olha mais no espelho, não tem nem espelho de corpo inteiro em casa, mal vê o rosto dela ali no banheiro, e ela não quer, não faz nem questão de se olhar, né? Mas ela sente a roupa apertando, ela sente esse desconforto, né? Ah, cara, isso aí, às vezes saímos do trilho e daí lembro dos ensinamentos da Ana Li, isso aí, é isso, né, Karen? Obrigada, querida. E aí, então, quando a gente se olha no espelho ou quando a gente sente a roupa apertando, ela não vestindo bem, surgem esses sentimentos que eu mencionei antes, né? De frustração, às vezes de raiva de si mesma, né? Mas por que eu fui fazer isso? Eu me odeio, né? Que raiva! Tristeza, né? Aquela melancolia, aquele sofrimento, aquela angústia, sentimento de culpa, né? E por aí vai, tá? Então surgem todos esses sentimentos à nossa volta que fazem a gente piorar, né, essa situação. Então a forma de nós lidarmos com tudo isso, muitas vezes, é com a comida. Gente, como é que é essa coisa da comida? Isso é até irônico, né? Você se olha no espelho ou sente a roupa apertando, tem todo esse sentimento de frustração, de raiva, de culpa dentro de si mesma, e sabe que é o sobrepeso que está causando isso em você. Oi, Mari, bem-vinda! E você vai lá e desconta todos esses sentimentos negativos na comida de novo. Que vai fazer o quê? Vai só piorar a situação. Então é um ciclo vicioso. Você come, você ganha peso, você se arrepende e daí você come de novo porque você se arrependeu ou porque você se sentiu culpada ou qualquer um daqueles sentimentos. Então é uma coisa realmente irônica e a gente às vezes não para pensar sobre isso, né? Sobre esse ciclo vicioso que acontece em relação ao emagrecimento. Então, como amar um corpo do qual eu não me sinto à vontade? Como amar o meu corpo quando eu não me sinto à vontade com ele? Como é que eu faço isso? Então, a primeira coisa a ser feita é parar de reclamar. Viu, Marileusa? E por que eu trouxe esse tema, né? Eu amei o tema que nós discutimos ontem à noite. Todos os meses nós estamos fazendo um encontro com ex-alunas e debatendo um determinado tema de um livro do Augusto Cury, que eu até vou trazer um trechinho aqui para vocês. Que eu esqueci. Marido, se você está aqui me assistindo, traga o livro que está sobre a mesa, por favor, senão eu vou ter que levantar daqui e buscar. Porque é um trecho, assim, maravilhoso, né? Ele traz uma coisa, assim, que a gente faz, acho que todas nós mulheres fazemos isso, e a gente não se dá conta, tá? Então eu preciso ler esse trecho para vocês daqui a pouco. Então a primeira coisa a ser feita nesse processo é parar de reclamar. Então eu trouxe o que a gente trabalhou ontem, esse grupo presencial, eu trouxe alguns aspectos aqui para essa live, porque eu acredito que todo mundo merece refletir sobre isso, tá? E melhorar essa questão do bem-estar, né, emocional em primeiro lugar, e depois esse bem-estar com o corpo físico, tá? Então é parar de reclamar, sim. Exatamente isso, parar de reclamar do seu corpo, de olhar para o que você não gosta. E ele estava me assistindo. Obrigada. Muito bom, olha como a gente confere, né? Se os colaboradores estão a postos. É isso aí. Então, né? Parar da gente reclamar do nosso corpo, daquilo que a gente não gosta nele. Então, e normalmente a gente faz o contrário, né? A gente fica só apontando, e é isso que eu quero trazer para vocês. Então, o livro é esse aqui, tá? Do Augusto Cury, 12 semanas para mudar uma vida. Então, a gente vai trabalhar o ano inteiro esse livro com esse grupo de ex-alunas aqui em Presidente Getúlio. Pena, né, Karen? Se fosse em Blumenau, você tava aqui, né? Tava junto, aliás. Muito bem. Então, o que ele diz aqui? Muitas mulheres têm a coragem de reclamar para os seus maridos
das áreas do seu corpo que detestam. Então, eu achei até interessante, né? Li 2 vezes assim, o que ele tá falando? As mulheres têm coragem, né, de reclamar para os seus maridos. Então, elas os levam a valorizar um defeito que não percebiam. Talvez um ou outro pode até ser, mas grande parte das vezes os homens nem percebem, nem notam celulite na mulher. É de tanta mulher falar que eles prestam atenção nisso, para você, né, perceber um pouco dessa condição. Então, assim, eles deixam de contemplá-las, de olhar para aquela beleza que eles estavam habituados. Elas matam o amor deles por viver em função da paranoia da estética. As mulheres precisam sentir-se belas, bonitas, exaltar as suas qualidades e não proclamar os seus defeitos. Ou você acha que existe alguma mulher que é perfeita nesse mundo? Às vezes a gente olha assim, né, para aquela foto, para aquele vídeo, nossa! Mas se você for olhar bem de perto, pegar uma lupinha bem de perto, vai ter algum defeito. Todas nós temos algum defeito, né? E por que ficar realçando isso? Todas nós também temos beleza. Por mais que a pessoa possa estar acima do peso, que tem espinha, que tem não sei o quê, o cabelo assim assado, entende? Por mais problemas que possa ter, ela tem beleza. Ela tem coisas bonitas, tanto por dentro, que todo mundo tem coisas lindas por dentro, mas também por fora. É só olhar e ver, né? Todas as suas reclamações tornam-se um veneno para a sua autoestima. Gente, fez sentido isso? O ato de reclamar prejudica a nossa autoestima, nos faz mal, nos faz nos sentir a pior dentre as espécies, né? Dentre a espécie feminina, tá? Dentre a pior entre as mulheres. Então, o ato de reclamar, ele só traz prejuízos. Então, por isso que eu clamo mais uma vez, pare de reclamar. Então, e é assim que muitas vezes acontece, né? A mulher primeiro olha para as outras mulheres que considera bonitas, tem um parâmetro aí, né, do que ela entende que é uma mulher bonita, e depois ela se compara diante do que a sociedade diz. E aí, em seguida, ela se autodeclara feia, ela se sente mal, ela se sente um lixo, ela se sente a pior. Ela se declara feia, desprezível. Às vezes ela diz assim, como eu sou gorda, como eu sou feia. Às vezes não fala, não verbaliza, mas pensa isso com tanta intensidade que cada célula do corpo dela acredita que isso é verdade. Então o ato de parar de reclamar é imediatamente. Não é esperar para amanhã, é agora. As vozinhas internas que talvez estejam gritando dentro da sua mente nesse momento em que você me escuta, manda ela calar a boca. Não dê ouvidos para ela. Faz sentido sim, obrigada pelo seu puxão de orelha. Verdade, né, Rose? Verdade. E eu não me excluo dessa questão de reclamar, não, de olhar. Esse trecho que eu li do livro do Augusto Cury, ele foi para mim no primeiro momento, quando eu estava lendo, porque eu fazia isso. Eu chamava a atenção do meu marido, olha como é que tá esse meu pneuzinho aqui, né? Entende? Então, assim, dei risada no primeiro momento e daqui a pouco é o puxão de orelha que a Rose acabou de falar. É isso mesmo. A gente aprende o tempo inteiro. Não é porque eu sou coach de emagrecimento que eu sei tudo, que eu estou plena em tudo. Eu estou aprendendo o tempo inteiro, com as minhas alunas, inclusive. Tem coisas que elas falam que a carapuça serve para mim, e aí eu vou para casa e fico pensando sobre aquilo, e aí eu aprendo mais um pouquinho, eu dou mais um passo adiante. E eu compartilho com as pessoas, eu gosto de falar isso que acontece, porque se faz sentido para mim, faz para outras pessoas, e isso ajuda no desenvolvimento delas também. Né? Então eu não tô aqui para dizer que o meu mundo é lindo, maravilhoso, cheio de graça, não, também tenho meus perrengues aqui para estar resolvendo, né, a cada dia. Muito bem, o que mais que eu tenho aqui? Então, né, se abre com o seu marido, reclama para ele sobre o seu corpo. Talvez ele até tenha percebido em alguns momentos.
E alguns homens, infelizmente, até iniciam um assunto, começam a desprezar as suas esposas, começam a apontar os defeitos delas, sem elas terem dito nada. Pode acontecer em alguns casos assim, mas normalmente são as mulheres que trazem à tona aquilo que está incomodando, como se o marido fosse o melhor amigo dela, né? E que fosse entender e dizer para ela assim, eu te amo acima de qualquer coisa, e alguns falam também. Mas a mulher, ela quer testar ainda mais, ela quer mostrar, parece que mais defeitos para que o marido prove que esse amor, ele é profundo, que ele está acima de qualquer questão física que a mulher possa estar apresentando naquele momento. É como se ela quisesse validar, ela quisesse confirmar que ela é amada e aceita exatamente do jeito que ela está. E esse fato de ser amado e aceito é uma necessidade básica humana de qualquer ser humano, né? Que eu já falei, quem me segue aqui tá enjoado de ouvir isso. Mas eu gosto de falar porque sempre vem pessoas novas que estão me assistindo pela primeira vez. Então saibam, né? Que essa necessidade de ser amado e aceito é um princípio básico de todo ser humano. E dependendo do nível do que ela recebeu lá na infância, na adolescência dela, ela tem uma carência mais forte ou menos forte disso. E se ela é mais carente, ela vai acabar mostrando mais nessa necessidade. E aí ela começa, pelo lado contrário, a apontar os defeitos, esperando, né, da outra parte uma contrapartida dessa, né, de dizer, não, eu te amo acima de qualquer coisa. Mas o que acontece, mesmo que o homem verbalize isso, o que acontece é que aos pouquinhos ele vai observando essas questões da mulher, né? Antes ele nem via celulite e de repente foram pra praia e ela tá com biquíni e aí ele olha com a luz do dia e começa a perceber que realmente, sabe? E aí começa a olhar de repente uma mulher que não tem, né, tantos buraquinhos assim, e aí é verdade, isso aqui não tá muito legal. Então a mulher acaba chamando a atenção pro lado negativo dela e pra questão de repente o homem começar a olhar para outras mulheres de outra forma, ele comparar isso também. E daqui a pouco ele está querendo um corpo diferente, né? Não sei se faz sentido para você, mas às vezes a mulher, sem querer, com sessões de autodepreciação, também com ciúmes, né? Cenas de ciúmes que às vezes não tem nem necessidade, às vezes é coisa da cabeça dela, tá? Ela acaba jogando o seu marido, o seu companheiro, o seu namorado nos braços de uma outra mulher, sem querer. Sim, não era essa a intenção dela, mas com o comportamento acaba acontecendo isso. Nossa, eu já tô indo para outra esfera aqui, tá? Eu me empolgo, mas né, eu preciso compartilhar algumas coisas de experiências, de vivências de vida aí que possam fazer sentido para vocês também refletirem a respeito, para ajudar vocês a pararem de reclamar, tudo que puder, né, fazer sentido nessa questão. Então reclamar, já dizem por aí, quem anda assistindo muito vídeo, tô vendo com bastante frequência isso. O ato de reclamar é reclamar duas vezes. A palavra né, significa duas, né? Refazer, né, é fazer duas vezes. Então reclamar é o quê? É clamar duas vezes, tá? Tudo aquilo que você reclama, você está experimentando duas vezes, está acontecendo duas vezes. Então não enalteça as coisas que você não está satisfeita. Simplesmente deixe para lá, ignore, não dê bola para isso. Olhe para os seus pontos positivos que a gente já vai falar daqui a pouquinho, tá? Então quem tem o hábito de reclamar de tudo e de todos também, atrai para si mais daquilo que está reclamando. Gente, vários cursos que eu já fiz falam muito sobre isso, né? Então, até o próprio documentário O Segredo, que em determinada fase do programa Conexão Magra, eu recomendo, não recomendo antes, tá? Até porque para algumas pessoas vai parecer que é uma coisa só de autoajuda, não tem uma leitura tão profunda, né, do que está trazendo ali. Mas o que ele fala é justamente isso, aquilo que a gente fala, a gente pensa, a gente alimenta, né? E automaticamente as coisas vão acontecendo daquela forma. É que nem uma plantinha. Se você rega uma plantinha e a outra você ignora, não rega, quem que vai crescer bonita, né? E a outra, talvez você até regue de vez em quando, mas é pouco.
aquela planta ela não tem força para crescer. Então aquilo que você alimenta é o que vai crescer dentro de você. E se você tem o ato de reclamar de você mesma, das outras pessoas, né? Sempre tá apontando as coisas negativas que existem nas coisas e nas pessoas, que tem a ver com as 2 últimas lives que eu falei, né? Do ato de criticar. Você vai obter mais disso para sua vida. Você vai atrair pessoas que têm aquele perfil parecido para você continuar reclamando, porque você tem essa energia. A gente não vê, tá, gente? A gente não enxerga a energia, mas ela tá aqui em torno de nós. É como se fossem partículas de ondas que vão, né? Você já percebeu as ondas do mar? Se você ou o rio, se você joga uma pedra, você não vê aquelas ondas, né? Mais ou menos assim acontece com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, só que a gente não enxerga. Mas elas estão aí. Então a gente vai se conectando com ondas parecidas com as nossas, com aquilo que a gente está vibrando. Então a gente atrai pessoas, a gente atrai situações, a gente atrai sentimentos negativos que estão dentro de nós mesmos, né? Com o ato de reclamar dos nossos próprios defeitos, a gente atrai mais disso. Quanto mais a gente fala, mais a gente experimenta. E isso é como se a gente estivesse ingerindo veneno aos poucos e a gente não se dá conta. Isso se torna um hábito, o ato de reclamar. E a gente não percebe. É como se a gente não reclamasse, a gente sentisse falta de alguma coisa, como se a gente não tivesse assunto, talvez. Né? Então é nesse sentido que eu clamo a vocês. Parem de reclamar de qualquer coisa, de qualquer fato, ok? É importante a gente começar a olhar para as soluções daquilo que a gente realmente quer que aconteça na nossa vida, seja em relação ao emagrecimento, seja em relação ao bem-estar, ao amor próprio, a estar rodeado de pessoas iluminadas que nos façam bem, que nos contagiam com coisas bacanas, né? Então, mas o que eu faço, Anali? Eu não estou feliz com o meu corpo, eu não consigo nem me olhar. Como é que eu vou amá-lo se eu só enxergo os defeitos? Sim, no começo é normal. Você só olha para o espelho e enxerga aquilo que você estava acostumado a olhar há anos. Você não consegue ver outra beleza naquele primeiro momento. É normal. Mas tudo aquilo que a gente vê por uma primeira vez, eu quero dizer assim, com outro olhar agora, tá? Não é que você nunca olhou para o seu corpo. A gente está falando o tempo inteiro que sim, que você olha para o seu corpo e vê defeitos. Mas eu estou dizendo com um treinamento do olhar, que esse olhar seja diferenciado. Que você comece a partir de hoje, tá? Não é para deixar para amanhã, a partir de hoje. Que você se olhe, se você tiver um espelho de corpo inteiro, por favor, né? Tire toda a sua roupa, se você quiser ficar no primeiro momento de lingerie, porque por alguma razão tem algumas coisas aí que incomodam você, tudo bem, tá? Ou com uma roupa justa ainda, né? Não chegou nem no passo da lingerie, uma roupa justa. Mas é importante que você dê esse primeiro passo hoje. Você se olha na frente desse espelho. Ou peça para o seu marido para tirar uma foto sua de corpo inteiro e olhe. E olhe desde o seu fio arrepiado de cabelo lá em cima até a pontinha do seu dedo mindinho. Até aquela unha da pontinha do dedo mindinho. Faça uma análise criteriosa. Enquanto você está olhando para cada parte do seu corpo, imagina a funcionalidade. Eu já estou lá atrás, gente. Eu já estou lá na frente, na verdade, tá? Estou falando de coisa que eu deveria estar falando, mas estou me empolgada aqui, vamos lá. Vá olhando para cada parte dessa, para esse fio de cabelo, para sua testa, né? Para sua orelha, para o seu olho. E vá olhando para cada funcionalidade dessa parte do seu corpo, tá? Para que isso serve? Nós estamos indo além da beleza física aqui. Estão prestando atenção? Nós estamos indo para a funcionalidade do seu corpo, a importância que ele tem para você, antes de qualquer coisa. E pode, a partir desse momento da funcionalidade, observar. Puxa, eu gosto, né? Eu tenho olho verde, eu gosto do meu olho verde, eu acho meu olho bonito, né? Às vezes eu, né, posso não gostar muito, talvez desse bigodinho chinês que tá começando a aparecer, tá? Mas por que eu vou ficar olhando para ele, me incomodando com ele? Se eu olhar para ele, eu vou já olhar para uma possível solução. O que eu posso fazer para disfarçar?
Tem um procedimento estético que eu posso fazer, entende? Eu vou buscando soluções, eu não vou ficar olhando para ele e reclamando, ai, eu tô envelhecendo, que raiva disso, né? Não. E aí, tá, dou uma olhada no intuito de solução. Mas eu olho para os meus olhos, eu gosto dos meus olhos, eu gosto dos meus lábios, eu gosto do meu pescoço, entende? Você vai buscando as suas qualidades e para de ficar focando para de repente a bochecha que não te agrada, né? O busto, os braços mais avantajados. Simplesmente ignore isso. Tem solução? Ah, se eu emagrecer, vai melhorar. Se eu fizer um procedimento estético aqui, que não tem nada a ver com emagrecimento agora, vai melhorar, tá? Então, é nesse sentido, para aquilo que não te agrada, vá observando uma solução, mas não fica muito em cima disso. Nessa primeira lição que eu estou orientando você, procure mais os pontos positivos, o que te deixa feliz, o que você gosta, o que te agrada no teu corpo, tá? Muito bem. Então aí está a grande sacada, né? Você precisa enxergar, começar a enxergar também aquilo que não está vendo com os seus olhos físicos, tá? Que é aquilo que eu estou falando, de você prestar atenção na funcionalidade do seu corpo, né? E esse enxergar é com os olhos da alma e com a sua mente. E agora eu quero falar para você que é um segundo ponto aqui, tá? Você aprender, depois de você parar de reclamar, é você aprender como fazer para olhar para o corpo que você quer ter. Como que você faz isso? Primeira coisa é fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos e imaginar. Como eu quero estar? Porque às vezes a gente fica só nessa coisa, né? Eu reclamo, mas eu não sei o que eu quero. O que eu quero? Como é que eu quero estar? Como é que eu quero que esteja o meu abdômen? Como é que eu quero que esteja o meu braço? O meu biotipo é possível? A minha estrutura óssea é possível? Uma vez eu atendi uma pessoa que era muito alta e ela era toda robusta. Ela não era uma pessoa assim... Talvez se eu fosse fazer o IMC até pudesse dar um quadro de obesidade, tá? Mas ela não era uma pessoa assim... que a gente olha e diz que é obesa. Não, ela era uma mulher grande, com uma estrutura grande. E ela mesma reconheceu que ela não, mesmo que ela emagrecesse, sei lá, 20 quilos, ela nunca ia ser uma mulher miudinha, magrinha, talvez como eu, como algumas pessoas, né, que eu conheço, que ela conhece, mignon, né, menorzinha, não, porque a estrutura dela era assim, então ela podia emagrecer, ela ia melhorar um pouco talvez as curvas dela e tal, mas não ia ser uma outra mulher. Então assim, a gente tem que ter coerência quando a gente imagina alguma coisa. Então a gente fecha os nossos olhos e começa a imaginar como que a gente quer estar. Talvez para quem já foi magra em algum momento da vida, busque, né, talvez um retrato de como você estava antes e se te agrada esse corpo. Por exemplo, eu tenho uma foto minha na geladeira que eu encontrei esses dias. Eu pensei, eu vou colocar porque eu quero ver se eu dou uma secadinha e fico ali. Mas eu sei que nem combinaria mais comigo, né? Mas eu tinha 15 anos. E aí foi interessante que a Karina, a nossa Nutri, né? Ela atende aqui na minha casa, a gente tem um espaço de atendimento. E ela olhou assim, uma queixa que eu tinha, né? Dessa parte aqui, que agora eu não lembro o nome, o estômago, mais alto, né? E uma vez eu até fiz criolipólise ali e tal, e aí eu encontrei essa foto e mostrei pra ela, disse, olha, Karina, realmente assim, eu tinha já essa característica, talvez pela minha postura corporal, sei lá, biotipo, né? Tinha isso. Então é uma coisa assim que com estética não vai dar pra resolver, porque é de mim, é a minha estrutura, né? Tanto que não resolveu aquela vez que eu fiz a crio e tal. Então é uma coisa minha e cabe a mim também aceitar essa questão, né? E não ficar frustrada por quando fazer cirurgia, gastar dinheiro, correr risco aí pra fazer cirurgia. Não, teria que ser assim, uma pessoa que realmente não se aceita de jeito nenhum, né? Então a gente tem que ter um certo parâmetro pra isso, tá? Então eu olho às vezes para aquela foto e penso, nossa, como eu era magrinha, né? Eu usava a calça 36, mas não combina mais comigo, entende? Então a gente tem que ter uma noção, né? Ah, talvez o meu corpo de 25, legal, tô longe disso? No meu caso, não, mas talvez você, hoje com 50 anos, sei lá, 45, 60, talvez esteja um pouco mais distante. Então, né?
Eu posso me imaginar com o meu corpo de 25 e chegando lá sim. Não é porque de repente estou na menopausa, que estou com uma tireoide que eu não vou conseguir. Vai sim, né? Com o nosso método, quantas mulheres com situações como essa conseguiram alcançar um corpo magro e hoje estão plenas e radiantes, né? Então é totalmente possível. Mas a primeira coisa que precisa acontecer é você ter visão aqui na sua mente do corpo que você quer ter. Então imagine, feche os seus olhos. Eu só não vou fazer uma visualização aqui na live porque as pessoas entram e saem, então não seria legal, né? Se fosse uma gravação, de repente sim, tá? Mas lá no programa a gente faz essa visualização. E o que é bacana, sempre tem uma musiquinha, tá? Sempre tem um encaminhamento de imaginação, de um lugar, de uma cachoeira ou de um outro planeta, entende? Eu levo elas à imaginação, assim, total, né? Saindo pelo telhado, aquela coisa toda bem fictícia, assim, mas as pessoas são capazes de imaginar tudo isso acontecendo. E em um determinado momento, eu levo elas a imaginarem alguma coisa mágica acontecendo e, de repente, ela está com aquele corpo dos sonhos. E ela é convidada a imaginar esse corpo, né? Como que tá esse corpo? Que roupa que ela está vestindo? Como as pessoas que estão à volta dela estão olhando para ela? O que estão dizendo para ela? Então tudo isso começa a despertar algumas coisas diferentes dentro da pessoa que nunca parou para se imaginar mais magra, tá? E aí quando elas, né, abrem os olhos, que a gente traz elas de volta ali para aquele momento de relaxamento, que é um relaxamento, a pessoa respira profundamente, então ela vai aquietando a mente para poder entrar também nessa atmosfera. Não dá para fazer de qualquer jeito, tá? Já vou falar um pouco mais disso para vocês. Então, quando elas despertam dessa visualização, elas vêm contando, né? Nossa, eu me vi com aquele vestido que tanto tempo que eu não entro mais. Nossa, eu me vi com aquela roupa que eu, né, vi na vitrine semana passada, queria tanto comprar e não me serviu. E, sabe, elas vêm relatando isso. Ah, eu me vi dançando, né? E com um sentimento de alegria, de encantamento com aquilo que elas viram. Então, tudo começa com a nossa mente. E você pode perceber isso com tudo que está à nossa volta, né? O celular que você tem aí, que você talvez está assistindo essa live, ou o computador que você está assistindo, né, Karen? Fantástica, realmente. Tudo isso foi criado primeiro na mente de alguém. Não veio do acaso, não foi um estalar de dedos. Foi na mente de alguém. A casa que você mora, teve alguém que projetou primeiro na mente. Como que está a posição dos quartos, da sala, do banheiro, o formato da janela, da porta, o que ia ter de revestimento nas paredes, no chão, né? O forro, se ia ser com laje. Tudo foi projetado na mente. E assim a gente faz também com o nosso emagrecimento. A gente precisa primeiro projetar como a gente quer estar daqui a algum tempo. E a grande sacada aqui também, você precisa sentir como se você já estivesse com esse corpo. Quando você está lá experimentando, por isso que eu falo, né? Elas acordam radiantes, assim, plenas, porque elas sentiram como se isso fosse verdade. Agora, você vai ter uma experiência. Então, quando você imaginar, imagine com quem você está, o que você está conversando, principalmente os olhares das pessoas. Traz esse sentimento para você. Fique pelo menos uns 5, 10 minutos vivenciando isso, esse encantamento consigo mesma. Sinta com todas as suas células agora o teu corpo magro, do jeito que você quer. Traga essa felicidade para dentro de si. E depois me conta, né? Embaixo dessa live vai ficar depois disponível, me conta como é que foi essa experiência. Se você puder fazer logo depois de terminar, né, essa questão da visualização, vai ser muito bacana. E em seguida fazer essa prática de se olhar no espelho e identificar as suas qualidades, aquilo que você tem de mais bonito que você enxerga. Mesmo que hoje, né, até antes dessa live, você tenha olhado para o seu corpo com um olhar de desprezo, de descontentamento, eu te convoco a olhar para as suas qualidades, tá? Então, a segunda coisa a ser feita é você saber exatamente como você quer estar, como será o seu corpo dentro de algum tempo. Você fecha os olhos, imagina como quer estar e sente com toda a certeza do seu coração, como se já estivesse assim agora. E essa vibração ajudará você a sair daquela melancolia de quando você estava reclamando. Essa visualização, se você puder, faça todo dia. A Adri também foi minha aluna, eu concordo. Que bom, né, Adri? Foi maravilhosa, né, a nossa jornada lá. Realmente é uma sensação
extraordinária, né? Então essa vibração, ela vai te tirar daquela sensação de melancolia, tá? E aos pouquinhos, esses teus sentimentos vão ficar cada vez melhores. Você vai se sentir mais alegre, mais disposta, mais feliz, mais motivada a fazer algo diferente todos os dias para ir em direção ao teu emagrecimento. A melancolia, ao contrário, não. A reclamação, a culpa, a tristeza, nada disso vai te levar para o alcance do teu objetivo. É preciso deixar essa parte de lado, né? Adriana, uma experiência única e maravilhosa, nossa mente é muito poderosa. É isso aí, querida, muito bem, obrigada, né? E um terceiro passo, também essencial, que nós falamos ontem no nosso encontro aqui das ex-alunas do Conexão Magra, que foi o tema, né? Contemplar o belo. Então é você contemplar as coisas boas da vida. Não só o teu corpo agora, que eu estava falando de procurar os pontos positivos do teu corpo, mas tudo que está na sua volta. Começar a olhar os motivos que tem para você sorrir, para você se encantar com a vida novamente, tá? Então, por exemplo, sempre que você fizer um prato de almoço, tá? Saudável, né? Que você se orgulha, que você acha bonito. Puxa, nossa, eu botei a salada toda caprichadinha, né? Ah, coloquei um fio de azeite de oliva aqui, um limãozinho, temperei, fiz no capricho, minha proteína aqui, né? O meu carboidrato aqui tá tão bonito, né? Que às vezes você até bate foto, né? Então, é se encantar com isso, com essas pequenas coisas, a princípio pequenas coisas, né? Sei, são maravilhosas, né? Fazer um prato, além de ser grandioso para a tua saúde, né? Pode te trazer esse bem-estar, tá? Maravilhoso, de você ter um olhar além, de repente olha assim, puxa, quem será que plantou esse alface, de onde ele vem, né? E esse tomate, sabe? E essa cebola, e, né? Olhar para esses aspectos assim de quem plantou, puxa, alguém, né, trabalhou em cima disso para estar aqui na minha mesa agora, sabe? Ter esse olhar além da beleza, mas saber de onde vem, né, as coisas, que elas não surgiram do nada na sua frente, elas foram preparadas. Antes da preparação do cozimento, elas foram preparadas, foram cultivadas por alguém, né? Então, o que mais? Apreciar essa refeição, tá? Olhando para os alimentos, imaginando quem plantou, como eu já falei, observando o seu talento para preparar a refeição é muito importante, né? Você se dá os parabéns, nossa, como eu sou caprichosa, né? Preparar os alimentos já antes com todo esse carinho, com esse amor, com esse cuidado, né? Essa atenção. Gente, eu assim, ó, particularmente, eu não tenho muito gosto para cozinhar, porque eu tenho uma agitação interna bem grande, que o que eu tô falando para vocês, eu aplico para mim também, tá? É um treinamento constante, não pensem que a Ana tá pronta, com quem tá desde o começo aqui comigo já falei disso antes, né? Tudo que eu falo para vocês é para mim também. Então, assim, eu tenho essa agitação, né? Tô o tempo inteiro buscando trabalhar isso. E o meu marido que mais cozinha aqui. Então, quando eu vou para a cozinha preparar alguma coisa, seja café da manhã, do almoço, eu tô com a minha atenção plena no que eu estou fazendo. Eu estou me dedicando perfeitamente, eu faço num ritmo mais lento, com amor, sabe? Eu olho para aquela comida com amor. Então eu faço. E aí, por que eu acabo não fazendo, né? Porque eu quero sempre fazer com essa calma, com essa tranquilidade. E aí, como eu tô sempre com um monte de coisas para fazer, não como meu marido não trabalha, porque ele faz muita coisa também, mas ele é mais calmo aqui por dentro, e eu tenho essa agitação, ele faz uma boa e fica tudo muito maravilhoso. E eu já prefiro nem fazer. Se é para fazer tudo às pressas, eu prefiro não fazer. Então eu prefiro preparar quando eu estou calma, quando eu estou plena, talvez depois ou antes, né, de estar fazendo uma meditação, aí tá mais conectada, né, com o meu interior. Aí a coisa flui de uma forma bem legal. E aí é importante, né, observar para esse talento que você tem, de repente, já natural, de preparar as suas refeições, tá? Então, isso é muito bacana, se dar os parabéns por isso, se elogiar, né? Sentir prazer em cada garfada que você dá nesse prato de refeição, tá? E mastigando, né, mais devagar, para que você possa realmente sentir esse prazer. Muito bem. Outra coisa que você pode estar fazendo, olhar para as coisas lindas da vida, vai muito além. É você parar alguns minutos para ficar só olhando para o seu filho, que talvez hoje já está grandinho,
né? Como você fazia nos primeiros dias de vida dele. Então é bem comum, né? Tem um bebê novo na família, você fica mãe, né? O pai fica ali olhando, babando, né? Curtindo aquele serzinho novo, não acreditando naquilo que está acontecendo. Nossa, a gente colocou essa pessoa no mundo. Mas aí, com os afazeres, a criança vai crescendo e tal, tal, tal. Daqui a pouco já tá com 6, 7 aninhos. Pai e a mãe já não nem dá mais aquela olhada assim, né? Sabe que aquela apreciação, nossa, que coisa linda que eu fiz, né? Que ser humano fantástico é esse que eu coloquei no mundo, né? É tirar esses momentos, você não precisa nem falar se você não é uma pessoa assim muito espontânea, né? De falar de sentimentos, mas de olhar, né? Simplesmente, às vezes, seu filho ou sua filha tá lá sentado na mesa e você tá preparando a refeição, dá uma olhadinha de canto de olho, né? Olha de cima e embaixo, assim, essa pessoa maravilhosa que está com você, tá? Então é observar atentamente também as cores e as texturas, né, das flores, das plantas no geral, olhar à sua volta, o que você tem à sua volta, olhar para o céu e se encantar, né, com a beleza da lua, com a beleza das estrelas. Então tudo isso a gente às vezes perde a prática, a gente já não contempla mais, a gente vive nessa correria frenética que é a nossa vida, de trabalho, de casa, né, muitas atribuições dentro de casa também, e de ser perfeita em tudo, né? Ontem a gente falou disso, né? Da pessoa não viver, às vezes deixar de sair de casa porque tem que estar ali deixando tudo organizadinho, tudo bonitinho, tudo perfeitinho, mas não vive a vida, vive em função dessas atribuições, né? E eu tenho muito orgulho de uma aluna minha que estava comigo ontem, até acho que eu vi que ela tá aqui com a gente, que ela falou para o ali, tô nem aí para minha casa. O dia que eu posso, claro, eu limpo, tudo certo. Mas se alguém me convida para sair a um passeio que eu tô afim, eu largo tudo e vou. Depois eu arrumo isso daqui, né? Eu vou curtir a vida, eu vou apreciar o que tem de bom nessa vida, tá? Então, tomar cuidado com isso, né? Resgatar aquela coisa gostosa de, botar a cadeira na rua, ficar olhando pro céu, apreciando as coisas lindas, né? Imaginando que Deus maravilhoso que a gente tem, que criou tudo isso da forma mais perfeita possível, né? A lua cheia ilumina, às vezes não precisa nem da luz dos postes da nossa rua, porque ela ilumina tudo em volta da gente. Então, assim, e a gente perde, né? Perde esse encanto por conta dessas atribuições que a gente se dá. Então, quando nós damos pequenas pausas na nossa rotina para olhar para a natureza, para o que temos ao nosso redor, surge um sentimento de gratidão e encantamento pela vida, que nos faz vibrar em ondas de alto nível energético. E a consequência disso é que nós costumamos olhar para os problemas que tínhamos de uma outra maneira. Você já parou para analisar? Para refletir agora. Quando você está muito feliz, que aconteceu uma coisa bem legal, e você de repente esbarra com alguma coisa que te incomodava nos últimos dias, você percebe que aquilo já não bateu mais tão pesado, que aquela alegria toda que você tem não é contaminada por aquela situação que estava te incomodando há alguns dias? Gente, comigo isso já aconteceu muitas vezes. Né? Então é isso, a vibração energética da gratidão, do amor, que são os mais altos níveis, né, de sentimentos que o ser humano possa ter, elas nos levam a ter cada vez mais frequência disso. Então, você para de reclamar, você começa a observar as coisas maravilhosas que tem à tua volta. Gente, isso só te leva para alcançar os teus objetivos. Fica muito mais fácil para você estar próximo aos teus objetivos. Essa vibração te leva. Gente, isso aqui é científico, tá? O que eu tô falando. Não vou trazer fontes, nada, não vou perder tempo com isso, mas isso é científico, né? Isso tem estudos em cima disso, que as pessoas melhoram questões de saúde. Às vezes a pessoa tá com doenças graves, como câncer, né? Tem indicações. Assista comédia, de manhã à noite, se você puder. Veja coisas alegres que te façam rir. Tem depoimentos, tinha um documentário no Netflix. Deixa eu ver se eu lembro, mas acho que não tá mais lá. Depois eu coloco embaixo, tá? Aqui, se eu encontrar. Health, acho que é isso o título. Mas eu coloco embaixo dessa live, tá? Se tiver lá ainda, bem interessante vocês assistirem. Tem o depoimento de uma pessoa que se curou de câncer. Por conta disso, começou a assistir comédia e fazer coisas que eram agradáveis para ela, e os médicos não entenderam, simplesmente desapareceu. Então, assim, essa questão emocional, nós estávamos falando ontem à noite também no nosso encontro de ex-alunas, né? Que essa coisa das emoções,
trazem muitas doenças para o nosso corpo também. Elas não só curam se a gente muda a vibração, né, emocional, mas elas também, se a gente não muda e fica numa vibração negativa, sempre reclamando, sempre se queixando da vida, sempre olhando para os fatos negativos da vida, a gente adoece. A gente adoece, a gente pode ter doenças autoimunes que a gente não sabe nem da onde, como que vieram, tá? A gente pode ter alguns tipos de câncer, pode ter problemas de insônia, pode ter problemas de depressão, tá? Depressão vem muito disso, do ato da pessoa não olhar para os aspectos bons da vida, focar só no negativo. É um ótimo exemplo, né? Que você conhece com certeza alguém que passou por essa questão de depressão, né? Como é que era o comportamento dessa pessoa que talvez você conhece que tinha depressão, ou talvez o seu próprio comportamento em algum momento? Como é que era? Quando é que você começou a se sentir depressiva? Então observe, né? Tem muito a ver com essa questão de alimentar sentimentos negativos, de só ter experiências ruins de vida. Não se permitir ser feliz, não se permitir, né, mudar esse aspecto. Sentimento do auto-perdão, uma prática maravilhosa, também fizemos, né, Adri? Muito bom, é isso aí, foi muito bom aquela nossa jornada, né, Adri e Karen? Muito bem. Então, o que acontece, né, quando você começa a se sentir mais feliz, mais alegre? De repente, aquela barriga que eu achava enorme, né, olhava para o espelho, meu, como a minha barriga tá grande, ela já não parece ser tanto assim. Você olha de um outro jeito, tá? Eu ontem à noite, inclusive depois do nosso encontro, eu botei meu pijama, aí eu às vezes eu fico meio largada, sabe? De que eu tô sozinha, né? Fico meio largada, e daí eu tava enchendo a garrafinha de água, tem um espelho de corpo inteiro do lado, assim, olhei pra minha postura, disse, ai, Ana, que negócio é esse, né? Aí parece que a barriga fica grande, né? Se ajeita aí fiquei toda reta lá e agora sim, agora tá melhor, né? Então, assim, a gente começa a mudar os nossos comportamentos e a se sentir mais feliz e a se olhar de uma outra forma, e daqui a pouco a gente está de uma outra forma de verdade, tá? Ali, claro, foi só uma questão de postura, tá? Quem realmente precisa emagrecer sabe que tem um caminho mais longo a percorrer, dependendo de quanto peso quer eliminar, mas é assim que começa a gente imaginar, a gente se sentir, tá? E a gente começar a olhar para as coisas maravilhosas que tem à nossa volta, mudar a nossa vibração interna, porque isso nos desperta para a gente fazer as coisas que precisam ser feitas para a gente emagrecer. A gente começa a se sentir mais feliz para preparar uma refeição, faz melhores escolhas, a gente sai de casa com vontade de fazer um exercício físico, né? Já senti correto, é isso aí, é isso aí. Gente, é só uma mudancinha, né? Tão prático. E quanta coisa que podia ter mudado, né? A gente fica com os ombros aqui meio arcados e isso atrai também, tá? Porque se você for olhar para uma pessoa depressiva, né? Como é que é a fisiologia do corpo dela? Até num curso que eu fiz, ele dizia, imite uma pessoa com depressão. Imagine-se, né, ou uma pessoa com raiva. Como é que é uma pessoa com raiva, né? Ela tem os braços meio armados, assim, tá toda tensa, né? Tá tudo tenso aqui. Então, comece a se comportar do jeito que você quer se sentir também, tá? De um jeito amoroso. Para eu sentir amor, como é que eu tenho que me comportar? Talvez o meu olhar, ele tem que ser um pouco mais sereno, né? Não aquele olhar de raiva, um olhar mais sereno. Talvez eu precise respirar de uma forma mais tranquila, tá? Então é dessa forma. Falando em respiração, deixa eu falar um pouco do que eu comentei antes, que eu disse que eu ia ensinar para vocês. Essa questão da visualização, antes de você começar a fechar os olhos e a imaginar, é importante que você comece a fazer o treinamento da respiração profunda. Pelo menos 3 vezes. Já vai ser o suficiente para você dar uma relaxada na sua mente e conseguir fazer essa técnica da visualização do corpo magro, tá? Então você vai inspirar profundamente, encha bem o seu pulmão, não fique preocupado em mexer o ombro, mexa só o seu abdômen como um bebê, encha bem e solta o ar bem devagar. Não tenha pressa nessas 3 respirações, tá? Bem tranquilo. E aí você fecha os teus olhos e continue respirando, talvez não precisa ser mais de maneira tão profunda, mas lentamente. Respire lentamente. E aí com a musiquinha de fundo que você já vai ter colocado antes, você começa a se imaginar, sei lá, indo para um baile,
para uma praia, para uma cachoeira, para qualquer lugar, tá? Imagine-se voando, flutuando, que nem eu faço, né? A pessoa vai passando por todos os planetas que a gente aprende na escola e chega num lugar que nem conhece e se depara, né? Com coisas maravilhosas, mágicas acontecendo e de repente o teu corpo está emagrecendo com o teu comando e com a entrada naquela cachoeira. Crie, imagine, crie uma história na sua cabeça e acredite nela, tá? Simples assim. E com todo esse sentimento as coisas vão começar a acontecer e vai parecer um milagre, tá? Você vai realmente se sentir de outra forma. Então, a arte de contemplar as coisas belas, ela ainda acalma a nossa mente, assim como a respiração profunda, tá? Quando você para, porque você para e começa a observar alguma coisa, você vai relaxando. E a tua respiração, ela vai relaxando junto com você nesse momento. Isso acontece de forma natural aqui, tá? É uma contemplação agora de olhos abertos que eu estou falando, né? Então, a tua respiração vai seguindo o teu olhar nesse momento. Tá? Você simplesmente para e começa a olhar para o seu filho, para um vaso de flor que você tenha na tua casa, para o teu animalzinho de estimação, né? Eu tenho uns gatos malhados aqui em casa, então de vez em quando eu fico olhando, né? Às vezes, esses dias eu vi um gato meu deitadinho, com uma perninha mais para baixo e outra mais para cima, e aí a manchinha preta que ele tinha que se ligava justamente onde ele parou com a patinha. Daí eu já fiquei imaginando como que ele era na placenta, né? E como que as cores dos animais se formam, né? Os vira-latinhas aí, né? Como é que elas se formam dentro da placenta, né? E aí eu percebi quando a gente raspa o pelinho, que às vezes eles têm que fazer uma cirurgia ou outra, e aí o pelo que é preto em cima, embaixo a pele também é preta, e onde é branco, então é bem interessante. Aí eu fiquei naquela fissura, né, de como é que isso tudo acontece, né? Que incrível que é a natureza. Então é esse olhar de apreciação, esse olhar amoroso, carinhoso, de também querer saber a origem de tudo, tá? Muito bem, nós normalmente vivemos em uma correria, como eu já falei outras vezes, sempre ocupadas com os afazeres e não paramos nem para respirar direito. Então, quando nós tiramos esses minutos preciosos para contemplar, o nosso corpo, ele se conecta com a nossa essência e o sentimento muda. Certo, minhas amadas? Então, assim, nós temos hábitos na nossa vida de fazer as coisas sempre da mesma maneira. Eu teria mais para falar para vocês aqui, mas eu me empolguei hoje. Eu mudei um pouco a estratégia de organizar a minha apresentação aqui para me fluir bem legal, consegui falar bastante para vocês e tá quase dando tempo, tá? Queria falar um pouco mais sobre a questão de hábitos, mas eu vou resumir, né, basicamente aqui. Os hábitos, eles têm um lado positivo e têm um lado negativo. O positivo é que economiza a nossa energia, economiza o nosso tempo. Você já parou para pensar, se tudo que você faz na sua vida, você tivesse que parar para analisar cada passo que você tem que fazer, toda santa vez, todo dia que você vai escovar o dente, você tem que parar para pensar que você tem que pegar o creme dental, tem que pegar a escova, tem que colocar... Você já parou para pensar se cada vez fosse assim? Né, que você tivesse que preparar uma refeição, cada passo, né? Todo dia eu faço salada de fruta, todo dia eu tenho que lembrar que eu tenho que abrir a gaveta, pegar a minha faca. Gente, a gente não ia estar no nível de evolução que a gente está hoje, a gente não ia sair do lugar nunca. Então, estar no piloto automático, em várias situações, é benéfico para nós. Mas tem um lado negativo também. Porque assim como a gente se acostuma com essas coisas boas, a gente se acostuma com as coisas que nos fazem mal, como comer errado, né? Como não parar para contemplar as coisas lindas que a gente tem na nossa vida, né? Com o ato de reclamar, então a gente sempre tem necessidade de falar de pessoas, falar do que está errado com a gente. É um hábito isso, é um hábito. Então a gente, nesse sentido, quando o hábito ele é negativo, a gente precisa reaprender, aprender a fazer de uma outra maneira, na verdade. E para isso a gente tem que seguir um passo a passo, assim como a gente faz no programa de emagrecimento Conexão Magra. Elas aprendem um passo a passo e esse passo a passo precisa ser seguido por algum tempo, até que a pessoa está no piloto automático de fazer daquele jeito. Então, quando eu falo, né, no programa assim, que a pessoa vai virar a chave num determinado momento, isso também tem a ver com a questão da prática dela mudar o comportamento dela
com as mentalizações, né, que elas aprendem lá, com começar a fazer algumas coisas que são mais fáceis para ela a cada dia. Então tem a ver com essas questões, não é que, de repente eu tô comendo tudo saudável, eu tô me matando de correr, de fazer exercício físico. Não se muda da noite pro dia, é com um passo a passo. Tá? Então é dessa forma que funciona, e para tudo, né? Para o emagrecimento, para qualquer coisa, o ato de contemplar no começo não vai ser fácil, você vai ter necessidade de ficar olhando para os seus defeitos, mas sério, gente, quem esteve comigo do começo ao fim nessa live, ou quem assistiu ela gravada, tire por capricho. Assim que você terminar a live, se você tiver esse tempo disponível, se não faça de noite, faça isso, tá? Feche os seus olhos, respire profundamente, se visualize da forma que você quer estar e comece a olhar para as coisas positivas, as coisas legais que você tem à tua volta. Objetos, animais, plantas, pessoas, para as partes do seu corpo que você gosta, para as coisas lindas que você tem dentro da tua casa. Comece a olhar para isso. E quando surgir no teu olhar alguma coisa que te incomoda, que é ruim, foque na solução, não no ato de ficar reclamando, de apontando aquele defeito. Combinado, minhas amadas? Olha, eu tô me sentindo plena e realizada com essa live de hoje. Eu tô muito feliz, como eu não me senti em nenhuma dessas lives que eu tenho feito nos últimos dias, tá? Eu acho que alguma coisa mudou dentro de mim. Eu não sei se foi com o encontro com as mulheres ontem, com algumas coisas que aconteceram hoje de manhã, que eu conversei com uma pessoa que esteve ontem, né, no grupo, mas alguma coisa mudou dentro de mim, eu me senti muito bem e eu espero que tenha feito um sentido bem legal para vocês também, que tenha agregado um valor bem bacana na vida de vocês também, tá? Zenita, eu faço um resumo depois de assistir as suas lives. Perfeito, Zenita! Nossa, é isso aí. Esse resumo eu faço também quando eu assisto lives, né? E a gente realmente consegue aprender o conhecimento melhor, revisar algumas coisas. Muito legal, parabéns, viu? Minhas amadas, gratidão por estarem aqui comigo, né? Por de repente estarem me seguindo aí há algum tempo, pelos comentários de vocês, pelas contribuições, isso me deixa muito feliz e me motiva a continuar cada vez mais, a me aprimorar e trazer conteúdos novos para vocês aqui, tá bom? Obrigada, Rose, obrigada. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e terça-feira eu estarei aqui novamente, tá? Beijo, beijo.